Olá, meu nome é Álvaro, sou crítico e editor da revista Pós-Créditos. Tenho feito semanalmente esses vídeos sobre a novela Renascer, e esse é para tratar da 17ª semana e falar um pouquinho sobre os 100 capítulos, né? A novela chegou ao 100º capítulo essa semana. É uma marca que a TV Globo tem usado para, de certa forma, trazer um certo buzz, um certo comentário. Então, o capítulo 100 tem sido sempre colocado nos últimos 10 anos aí como um capítulo especial, né, que vai trazer novos conflitos. Esse, no caso, marca, por exemplo, a chegada de Buba, né, a volta de Buba à sua cidade natal. Mas eu queria começar falando sobre o capítulo de sábado, que eu acabei de ver. Algumas coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas é a volta de Eliana e Kika para o Rio de Janeiro e o reencontro com Heriberto, né? Uma cena interessante, engraçada, com aquela típica acidez de Eliana, né? Cutucando os dois. Mas mais importante ainda, eu acho que é a cena que vem depois, em que estão só Eliana e Heriberto. Eu sempre acho importante, narrativamente falando, esse tipo de cena que traz um fecho para personagens que tiveram uma história. Heriberto e Eliana, diferente do que acontecia na original, tem uma relação que vai além nessa, né? Eles chegam a ter um caso, né, muito breve. Então, me parece importante esse tipo de cena em que eles vão ali aparar algumas arestas finais, né? E, e que nesse caso planta uma questão ainda. Será que Heriberto não sabe, ou pelo menos não especula, não imagina, sobre essa possível falsidade da gravidez de Teca, né? Sobre essa suposta falsidade que Eliana levanta com razão? Né? Então essa é uma coisa, e me parece que traz combustível a esse personagem. E aí achei um contrassenso, porque logo depois, tudo indica que Heriberto vai a São Paulo e provavelmente levará Kika, e que a trajetória desses personagens estão para se encerrar. Eu espero que não. Eu espero que são dois personagens que acho ainda que tem lenha, sobretudo Heriberto inserido, talvez nessa questão de Venâncio, e Kika, eu acho que é sempre uma personagem muito contrastante. Eu acho que nesse sentido a interpretação da Juliane ajuda bastante, acho que trouxe bastante personalidade para essa personagem. Então essa cena me parece aquele tipo de cena que parece ser boba, parece ser sem importância, mas tem uma importância sim. Para não acontecer, por exemplo, eu adoro Friday Night Lights, que é uma série estadunidense que eu acho das mais importantes, feitas ali no começo dos anos 2000. Mas essa série comete um erro no seu series finale ali, seu último episódio. Ela traz de volta personagens importantes que passaram ao longo das temporadas e traz um ex-casal que ficou junto 2 temporadas e depois deixaram a série, inclusive, né? E quando esse ex-casal volta, os fãs, quem acompanhava a série ficou muito feliz, mas eles não têm uma cena juntos. Então, e isso foi muito desapontou as pessoas, porque todo mundo esperava um fecho para aquele casal. Então, nesse sentido, eu acho que essa cena aqui tem essa importância. É, Outra cena muito comovente, acho que foi aquela da Buba com o amigo, que eu não vou me lembrar o nome agora, né, interpretado pelo Miguel Rômulo, que é muito bom vê-lo de volta, né, fazia tempo que eu não o via em novelas, fazendo essa participação, e ele faz essa cena muito sensível com a Gabriela Medeiros, que está muito bem na cena, né, aliás é uma cena que ela vai sendo sustentada pelo super close-up, né, por esse primeiríssimo plano, o quadro fechado aqui no queixo, o que uma coisa que tem aparecido nas novelas aí nos últimos, eu chutaria que desde A Favorita adiante, né? A novela sempre trabalhou com o medium close-up, porque ela trabalha geralmente no esquema multicâmera, e o medium close-up, que é aqui na altura do peito, ele geralmente é mais confortável, menos arriscado de perder o ator ou atriz de vista, né? Então essa é uma cena de super close-up, e que valoriza muito a interpretação da Gabriela e muito o rosto, né, aquela luz muito bonita, aquele rosto que se ilumina literalmente na cena. Então se ilumina 2 vezes, pela interpretação da atriz e pela luz da cena, que vem uma luz da janela. Então muito bonita essa cena entre os dois, entre a Gabriela Medeiros e o Miguel Rômulo. Houve também, as minhas anotações são caóticas. Então, além dessa cena dos dois, eu queria destacar
a cena de Inocêncio conversando com Teca, na mata, ali nas plantações, né? É, que ele conta a lenda do rei Midas, né? E é uma cena, é o tipo de cena também que traz uma rotina e que, de fato, o acontecimento, o evento da cena, que é o encontro com o João Pedro, vem só ao final. É, aliás, eu acho que tá até separado nas cenas. Mas é o tipo de cena que constrói muito bem personagens e fiquei pensando que é uma cena que ajuda a diferenciar esse Inocêncio do Marcos Palmeira, do Fagundes. Porque o Fagundes era esse contador de histórias que estava sempre mais ao alto, né? Então ele sempre contava suas histórias do conforto de sua poltrona, daquele trono que ele tinha no meio da sala. E esse Inocêncio não. Esse Inocêncio conta as histórias entre a mata, né, entre as andanças. Então, é como se ele quisesse contar a história e apresentar, de certa forma, um mundo enquanto conta. E isso traz esse Inocêncio a um outro lugar, né, que eu tenho defendido que é um Inocêncio menos endeusado, menos semideus, e um Inocêncio mais humano, com os erros, inclusive, né? Uma leitora me reclamou essa semana, o Inocêncio tá insuportável, né? Com essa coisa do casamento do João Pedro e da Sandra. E de fato, é difícil, né, engolir esse comportamento dele, né? Mas os heróis são defeituosos e acho que esse é a relação com o filho e tudo o que cerca essa relação é o defeito de Inocêncio, né? Inocêncio e Mariana, aliás, tem uma cena muito bonita sobre a qual eu comentei muito brevemente na porteira da fazenda, né? A câmera fica distante e retoma um artifício de mise-en-scène que me parece que estava muito na novela original. Essa câmera distante e a gente ouvindo o diálogo em primeiro plano, né? Como se a voz não recobrasse, não representasse a distância, mas a imagem dá esse quase que uma espécie de privacidade ao casal, né? Enquanto eles estão ali discutindo a relação de ciúme, a cena só volta para dentro da fazenda, para dentro da porteira, quando eles vão se acertar. Mas toda essa relação a gente vê, toda essa discussão a gente vê do lado de fora, cada qual apoiado de um lado e muito, de certa forma, meio que enclausurados, entre aspas, mas acompanhados pelas linhas das árvores, como se os quadros, como se as árvores se convergissem ali para o centro do quadro e ajudassem a levar o nosso olhar, né, de um a outro. Então eu achei uma cena muito especial, lembra algumas composições aí mais ousadas de cineastas da realidade, né, cineastas da mise-en-scène, como são chamados, cineastas da realidade, que investem na duração do plano, né, lembrei especialmente de algumas composições do Mizoguchi, enfim. Tá muito bonita essa cena. Voltando ao capítulo de sábado, porque eu fiz essa digressão, gosto muito do final, do gancho, né? O Traveling In é muito compassado no sentido de que muito fluido, mas ao mesmo tempo muito intenso em direção a Yolanda, né? E ela de olhos arregalados, abertos, tendo essa epifania, caindo na real ali, de que ela fez uma besteira em voltar para aquela casa, aquele homem não mudou coisa alguma, né? E talvez eu esteja sugestionado, porque são dois momentos, duas cenas que eu uso muito em sala de aula e que eu já até escrevi sobre isso, mas me lembrou tanto um traveling em direção à personagem da atriz Jane Wyman no Tudo que o Céu Permite. Ali era mais, na verdade, era mais até mais rebuscado, porque era um traveling em direção à televisão. Esse filme é maravilhoso, né? Os filhos dão uma televisão a ela e falam assim: mamãe, agora você não precisa mais se preocupar em ficar sozinha, você tem a vida à sua frente. Né? Os filhos que impedem que ela namore um homem que não é da mesma classe social e que é mais jovem. E aí a câmera faz um traveling em direção a essa televisão e a gente vê aquela mulher caindo na real, refletida na tela da TV e ao mesmo tempo enclausurada naquela tela. Eu acho um dos travelings ins, né? Esse movimento de aproximação da câmera mais desconcertantes da história do cinema. E eu vejo esse tipo de traveling muito recorrente no Mad Men, né, série do Matthew Weiner. E, sobretudo, faço essa ligação no último episódio, em que tem um traveling em direção a Joan, que é a personagem da Christina Hendricks, e ela também precisa decidir
se ela vai continuar num relacionamento ou se ela vai largar aquele cara e tocar a vida do jeito que ela acha que tem que ser, porque aquele cara também tá cerceando uma série de escolhas dela. E aí, nesse momento, a câmera faz um traveling em direção ao rosto dela. Me lembrou, talvez, e aí talvez tenha o fato das 3 atrizes serem ruivas, né, ou estarem ruivas para essas obras, né. Aliás, não, a Camila Morgado não está exatamente ruiva, né, aqui ela tá com o cabelo um pouco mais castanho, mas ela habita, acho que o nosso imaginário, as personagens televisivas dela são sempre quase sempre ruivas, né? É, e aí esse traveling em direção à Joana me lembrou esses momentos, né? Essa mulher que tá tendo um estalo, tá? E acho um ótimo momento pro gancho. Ao longo da semana eu comentei sobre essa suspensão, essa dilatação do ovo do Tião, galinha, né? Que me pareceu um acerto. Na original, logo depois que ele saía da casa de inocência ali para aquele acerto de contas, o ovo se quebrava. E aqui ele continua com esse resquício de fé, alimentando o ovo debaixo do braço ali, né? Chocando o ovo. E isso torna ainda mais dolorida, acho que essa perda desse amuleto, né? Que é a concretização de um fiapo de esperança ainda, né? E numa cena muito forte, a cena em que ele é espancado ali, e acho que toda essa corporeidade do Irandir Santos estava muito bem posta, inclusive num frame, num plano do sábado agora. Né, o plano em que ele recebe Dona Patroa e a câmera vê os dois de perfil, e a gente consegue entender bem a postura que o Irandir Santos dá a esse personagem. Né? E houve outras cenas importantes, acho que ao longo da semana, mas tem uma que, assim, se eu tivesse que reestudar Renascer como objeto de pesquisa, de tese, essa cena com certeza estaria, que é a cena da sinuca. Cena em que a cena começa, são 2 cenas, né? Uma sequência ali que começa com Egídio jogando sinuca com Norberto. Egídio ameaça Norberto com um taco quase como uma faca, né? E José Inocêncio chega, né, e leva a disputa para outro lugar. Essa mesa de sinuca vai para a rua. E por que essa cena me interessa tanto? Porque na minha tese eu defendo que Renascer é uma novela maneirista. E aí eu acho que eu preciso explicar um pouco esse termo. Né? Maneirismo é um termo que vem da pintura, e na pintura o maneirismo nasce num momento ali tardio do Renascimento, e o Renascimento como essa representação muito fidedigna do real, muito realista, né, em proporções, em perspectiva. E quando o maneirismo nasce, ele nasce por pintores que, de certa forma, admiram o Renascimento, né, essa composição, essa perspectiva, mas, por outro lado, começam a pintar com um certo ranço, uma certa consciência ressentida de que perderam o trem da história, de que o que a pintura tinha que ter feito se fez ali no Renascimento e que eles nasceram tarde, né? É, então esses pintores, eles ao mesmo tempo que eles são nostálgicos, eles têm esse certo ressentimento e eles começam a revisitar imagens, composições mas sobretudo cenas, né, típicas do Renascimento, retratadas pela pintura renascentista, e só que eles começam a distorcer essas pinturas, tá? Então, os corpos no Renascimento, no maneirismo, desculpa, eles são sempre meio que torcidos. Eles vão chamar isso de serpentinata, tá? Então é quase como se os corpos se tornassem serpentes enroladas. Então, essa revisitação é feita sob esse efeito, tá? Das distorções. Inclusive, na novela original, eu comparo a morte do Teodoro no final, se eu não me engano, com uma pintura do El Greco, não vou me lembrar se era de fato dele, mas que era uma pintura maneirista. E aí o maneirismo, ele chega também ao cinema, tá? Quando ali alguns cineastas, né, começam a olhar para o cinema clássico e querer revisitá-lo, mas de uma outra forma. Quando eu dou aula, quando eu trago o maneirismo para a sala de aula, eu trago dois cineastas, isso, enfim, eu uso o livro do Luiz Carlos Oliveira Júnior como base, fui aluno dele, então um dos filmes que eu trago é um filme que ele usava em sala de aula, que é o Rápido e Mortal, do Sam Raimi, que é um filme que eu também cito na tese, que já citei em outras leituras, é um Bang Bang, que relê cenas de Bang Bang de inúmeras maneiras possíveis, né? Usando o efeito vértigo,
usando câmera lenta. Os duelos, então, todos são. É um filme sobre duelos e cada duelo é filmado de uma forma, né? Voltando a essa imagem clássica do western, que é o duelo, tá? Um outro cineasta que é inevitável passar quando se fala do maneirismo é o Brian De Palma, porque o Brian De Palma vai refilmar cenas dos filmes do Hitchcock, de inúmeras maneiras possíveis, né? Eu geralmente passo Dublê de Corpo, mas às vezes eu passo Estranha Obsessão, passo outros filmes do De Palma também, tá? Mas o Dublê de Corpo vai voltar tanto às imagens do Janela Indiscreta quanto do Vértigo, tá? É, então, por isso que é um filme que me interessa. E o próprio Luiz Carlos Oliveira Júnior, na tese dele, que é uma tese muito ousada, vai defender o Vértigo, né, O Corpo que Cai, do Hitchcock, como o primeiro filme maneirista, de fato, né? De que tem uma consciência de que o clássico já está instaurado e que é preciso superá-lo ou torcê-lo de alguma forma, tá? E essa cena do Egídio com o Inocêncio jogando sinuca, na verdade, é uma releitura de um duelo, né, feita em outra ação, né, ao invés de armas apontadas um para o outro, eles têm os tacos ali, né, e aí tem toda aquela multidão que os cercam e assistem o duelo, né, como é bastante comum nos westerns, mas ao mesmo tempo estão ali meio que posando para a câmera, né? Então traz essa figuração traz todo um outro, dá uma volta nesse parafuso, né? Traz uma coisa meio fake, né? Como todo mundo assiste como se todo mundo fosse muito íntimo ali, não é, né? Uma figuração, não é um personagem, é o seu Norberto, né? Que está assistindo na porta da venda. E a câmera roda, né? A câmera faz a serpentinata. A câmera faz planos longos, longuíssimos, não é um plano sequência, mas são longos planos, o que com certeza exigiu bastante dos atores, né? Você tem que estar com o texto na ponta da língua quando você faz os planos tão longos assim. O texto e a motivação dos personagens, né? E é uma cena difícil, porque é uma cena em que os personagens vão escalando nesse duelo e as motivações vão agregando outras coisas, né? Vão trazendo outras coisas, outros ressentimentos, outras rusgas entre eles, né? E essa câmera roda muito em torno desses personagens e distorce os espaços, né? O espaço que é ali esse lugar do lado de fora. Consequentemente, a gente vê pouco a partir de determinado momento essas pessoas que estão ao redor, mas também distorce o rosto desses personagens em alguns momentos e distorce sobretudo o fundo, né, as árvores, né, porque é uma câmera que além de rodar, ela começa a rodar num contraplongé, né, de baixo para cima, o que engrandece, mas ao mesmo tempo vai trazer composições às vezes não tão harmônicas desse rosto, desses dois rostos, né, e pega essas copas da árvore, né, que me parece um artifício muito caro dessa novela, essas copas das árvores sem profundidade de campo, em desfoque, com as folhas quase como pedras, né, como esmeraldas ou coisas assim. Então, essa cena faz isso e acho que é a primeira grande cena maneirista desta Renascer, que não me parece ser uma Renascer exatamente maneirista como era anterior. Então, acho que assume-se aqui uma certa influência, né? Inclusive com essa câmera meio rodopiante e às vezes meio errante. É um tipo de câmera que o Luiz Fernando Carvalho usava, esse tipo de movimento mais solto, circulando os personagens, tá? Então achei uma grande cena, uma das grandes cenas dessa versão agora, fora o fato de que o duelo vai para o espaço público, né? Renascer é uma novela de espaços privados, é uma cena que está dentro das casas, dentro dessas propriedades, e o pouco espaço público que temos, né, tá ali referente à venda de Norberto, à vila, né? Antigamente a casa de Jacutinga, agora não mais, né? Que também não é exatamente um espaço público, né? Um espaço privado, mas em que por onde o público circula. Agora a rua sim é um espaço público, né? À frente da venda ali, e aí esse duelo vai para a rua, né? Então achei um dado interessante. A telenovela ela trabalha muito no âmbito doméstico, né? Sempre trabalhou. Os Matelar, né? O Armand e a Michelle, acho que é a Michelle. Tem um livro aqui, não lembro o nome dela, não lembro o segundo nome. Já qualquer coisa eu coloco na, nas legendas. Não vou achar o livro assim aqui de cara, mas nesse livro deles, O Carnaval de Imagens, que é um livro muito importante desses dois teóricos, e eles vão falar que a novela brasileira ela passa no âmbito doméstico o tempo todo, a novela tem esse ritmo doméstico,
e eles vão ler a primeira novela a pensar de fato o espaço público no Brasil, e isso vai falar muito sobre um momento histórico, né, pós-ditadura ali, Roque Santeiro. Né, Roque Santeiro é aquela novela em que o Roque o tempo todo ameaça ir à praça pública, revelar a verdade à comunidade, à população de Asa Branca. Né? Então é essa novela que tem esse insight de que o espaço público é um poder, né, é algo a ser pensado, a comunidade, a cidade, né? É, e isso está em algumas novelas regionalistas, sobretudo, do Dias Gomes, algumas do Agnaldo Silva, acho que a Indomada, sobretudo, acho que do Agnaldo, a Indomada e Tieta, acho que tinham muito essa perspectiva, mas não aparece tanto nas novelas do Benedito. As novelas do Benedito, talvez Meu Pedacinho de Chão, que tinha uma coisa comunitária, mas elas são muito mais isoladas nas fazendas. Então essa cena me parece ter essa importância também, desse duelo se expor ao público. E aí tem ambiguidades, né? Porque esse duelo pode se expor ao público também para redobrar o poder desses coronéis, né? O poder simbólico, inclusive, né? Para lembrar aquelas pessoas quem é José Inocêncio e quem é Egídio, tá? Então, me parece uma cena muito complexa e com possibilidades de análise muito profundas, tá? É, é isso. Acho que por hoje é só. Falei bastante, falei sobre algo que eu queria falar há bastante tempo, que eu preciso escrever ainda para o projeto Renascer, em que eu retomo ao Renascer original, que é sobre o maneirismo. Semana que vem eu posso falar um pouquinho sobre o maneirismo televisivo, né, que tem uma outra questão, mas não quero deixar mais longo. É isso. Até lá.